Aula de História, professora Regiane Pedrini Fischer, público-alvo, 8º ano, tema, os ciclos econômicos do Brasil. Antes do Brasil ser colonizado, em 1530, nós podemos dizer que houve um certo desinteresse pelo nosso território. Então, vamos relembrar algumas coisas. Em 1500, os portugueses chegaram na região da Bahia, que nós chamamos hoje de Porto Seguro, e nesse momento, em 22 de abril de 1500, os portugueses vieram tomar posse desse território, porque nós já sabemos, né, ao longo da história, que esse território já se sabia da existência dele, porque outros navegadores já tinham navegado por aqui. Então, já se sabia que existiam terras aqui na América do Sul. Então, em 1500, os portugueses tomaram posse desse território. Mas a realidade que os portugueses encontraram quando chegaram aqui não foi bem a que eles esperavam. Né? Então, vale lembrar que os portugueses atravessam o Oceano Atlântico e vêm parar aqui na América não para fazer turismo, né? Ninguém veio para cá para conhecer as nossas praias, por exemplo. Os portugueses tinham um objetivo claro: enriquecer a metrópole, que era Portugal. Precisava-se encontrar aqui riquezas que justificassem essa travessia, essa longa travessia pelo oceano. Uma travessia que, diga-se de passagem, era extremamente arriscada. Pois bem, os portugueses chegam aqui e encontram os nossos povos nativos que foram batizados pelos portugueses de índios. Então, na visão dos portugueses, os índios eram povos atrasados, porque eles não trabalhavam num esquema visando lucro, por exemplo. Os nossos índios plantavam, colhiam seus produtos principalmente para sua subsistência, ou seja, não se plantava em maior quantidade, objetivando-se, vou vender o que sobrar para outra tribo. Não, cada tribo se autogeria, no caso, né? Cada tribo plantava, caçava de acordo com as suas necessidades. Então, não havia aqui um mercado consumidor. Os portugueses não encontraram aqui no nosso território, no início, né, na sua chegada, não encontraram aqui minas, por exemplo, de ouro, prata ou pedras preciosas, algo que pudesse enriquecer Portugal. Os portugueses, vale lembrar, que já faziam comércio com a África, com a Ásia. Lembram das especiarias? Buscavam esses produtos na Ásia, revendiam para várias outras nações na Europa, porque as especiarias, além de servirem como remédio, como adoçante, aromatizante, elas também tinham um valor comercial por serem conservantes, né? Então, colocava-se, por exemplo, vários tipos de especiarias na carne para conservar essa carne por mais tempo e até para disfarçar o gosto de podre, né? De estragado dessa carne, ok? Então, de 1500 até 1530, o que foi retirado aqui do nosso território foi uma planta, uma árvore chamada pau-brasil. Então, de 1500 a 1530, nós chamamos esse período de pré-colonial, antes da colonização. Ou seja, os portugueses vinham para cá, retiravam o pau-brasil e voltavam para a Europa. Não fixaram-se aqui, não estabeleceram aqui cidades, vilas, colônias, ok? No período pré-colonial, que inicia no Brasil em 1500, com a chegada dos portugueses, e vai até 1530, data em que chega no Brasil a primeira expedição colonizadora, nós podemos dizer que houve um certo desinteresse pelas terras brasileiras. Os portugueses tinham objetivos muito claros quando atravessaram o Oceano Atlântico e pisaram nesse território pela primeira vez em 1500.
não vieram para cá com o objetivo de conhecer nossas praias. Os portugueses objetivavam o lucro, o comércio, enriquecer de alguma forma Portugal. Quando eles entraram aqui em contato com os povos nativos, que foram batizados pelos portugueses de índios, eles perceberam que os nossos indígenas não conheciam o lucro. As relações sociais dos povos indígenas não estavam baseadas em relações de comércio. Cada tribo tinha sua cultura, o seu modo de vida, e eles tinham uma cultura chamada de subsistência, uma economia de subsistência, ou seja, eles caçavam, pescavam, coletavam frutos da natureza, alguns grupos plantavam, mas nunca objetivando o comércio desses produtos. Eles plantavam para autossobreviver. Na cabeça dos portugueses, isso era algo muito estranho, né? E por isso eles consideraram os povos nativos atrasados, inferiores. Vale lembrar que antes dos portugueses chegarem aqui em 1500, Portugal tinha sido pioneiro no processo das grandes navegações. Eles conseguiram contornar o continente africano e chegar até na região das antigas Índias, na Ásia, objetivando o comércio das especiarias. Então, na Ásia e na África, os portugueses já mantinham relações comerciais que geravam muito lucro para Portugal. Por exemplo, no território asiático, os portugueses retiravam de lá diversos produtos conhecidos como especiarias. Dentre eles podemos citar gengibre, cravo, canela, pimenta. Esses produtos tinham um valor comercial, pois nesse período não existia energia elétrica e para conservar, por exemplo, a carne, era necessário temperá-la com condimentos, salgar, pimentar essa carne para que ela durasse mais tempo. Vale lembrar que nós estamos falando do continente europeu. Era comum que os animais fossem abatidos antes do inverno, porque nós temos no continente inverno rigoroso. Então, para manter essa carne conservada, era interessante salgar essa carne, temperar com essas especiarias e esses produtos faziam a carne prorrogar o seu tempo, a sua validade. Vale lembrar também que não era incomum consumir carne estragada. Então, esses temperos, eles amenizavam o cheiro de podre da carne, tiravam aquele gosto ruim. No continente africano, nós tínhamos também um comércio onde os portugueses sequestravam pessoas que viviam nesse continente e depois comercializavam essas pessoas como escravos. Temos também no continente africano muitas minas de sal, ouro, né? Então esse comércio gerava muita riqueza e também temos a exploração do marfim, que são as presas do elefante, que eram utilizadas para N fins, né? Por exemplo, com as presas do elefante se faziam teclas de piano e até dentaduras, né? Além de objetos de decoração para ornamentar as casas. Então, a Ásia e a África geravam muitos lucros para Portugal. Quando os portugueses chegam aqui, eles não encontram minas com metais preciosos ou pedras preciosas e eles vão explorando aqui no nosso território a única riqueza que aparentemente, né, eles encontram vai ser a árvore pau-brasil. Então, que vai ser muito explorada nesse período para se aproveitar a madeira dessa árvore e para aproveitar principalmente o corante que essa árvore fornecia. A pimenta, além de ser utilizada como tempero, era também indicada para combater envenenamentos e problemas estomacais. A noz moscada valia ainda mais que a pimenta, já que era mais rara. A canela era usada como remédio para pulmões
e é como adoçante nos vinhos, licores, chegou a valer mais do que ouro. O cravo era utilizado no tratamento de cáries e úlceras. Era aceito como pagamento de impostos em toda a Europa Ocidental. Além do valor monetário, as especiarias eram tidas como talismãs e se julgava que eram eficientes remédios durante os frequentes surtos de peste. O Pacto Colonial. Para atender aos interesses econômicos do governo e da burguesia, a economia colonial teria que gerar riquezas para a metrópole, isto é, Portugal. Assim, o papel do Brasil enquanto colônia portuguesa seria o de enriquecer a metrópole, ainda mais que já por aquela época o comércio português com as especiarias asiáticas estava em decadência devido à forte concorrência de ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. O Brasil seria então uma colônia de exploração. Guarde bem esse nome, colônia de exploração. O objetivo era retirar o máximo proveito econômico das terras na América e enriquecer Portugal. Com essa intenção, o governo português impôs ao Brasil um sistema de dominação em que se destacava a dominação econômica regulamentada por um conjunto de leis. Ao conjunto das leis que determinavam a dominação econômica, chama-se Pacto Colonial. Acompanhe na tabela. De acordo com o Pacto Colonial, o Brasil só poderia produzir o que Portugal não produzisse, pois uma colônia não poderia concorrer com sua metrópole. Por exemplo, o Brasil podia produzir matérias-primas e produtos tropicais, como açúcar, algodão, fumo, madeiras, mas não podia produzir manufaturas, como roupas, calçados, pois deveria comprá-los de Portugal. Ainda de acordo com o Pacto Colonial, o monopólio do comércio da colônia pertencia à metrópole. Isto quer dizer que o Brasil só podia vender seus produtos para Portugal e só podia comprar seus produtos trazidos de Portugal. Isto favorecia a burguesia mercantil metropolitana, que recebia do governo o privilégio de comercializar com os colonos. Esta burguesia comprava as mercadorias produzidas no Brasil pelo baixo preço e as vendia por um preço muito alto. Dessa maneira, os portugueses usavam a economia brasileira como complemento da sua. Portanto, a economia brasileira já surgiu dominada pela economia metropolitana e, por isso, ficou impossibilitada de se desenvolver. Esta dependência econômica prejudicou sensivelmente o Brasil, pois retardou o seu desenvolvimento e contribuiu para o maior empobrecimento da nação. Vejam que a situação atual do Brasil já tem vestígios lá em 1500, no início da nossa colonização. A forma como fomos colonizados determinou muitas coisas que verão acontecer na nossa história, muitas dificuldades para o nosso povo. Primeiro ciclo econômico do Brasil, pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido pelos europeus que o utilizavam em tinturaria, muito antes de o Brasil ser descoberto. A existência dessa madeira em nosso litoral levou alguns portugueses e outros europeus a explorá-la e a devastar grande parte das matas brasileiras. O monopólio da exploração da madeira pertencia ao governo português e este arrendou os direitos de exploração a um grupo de comerciantes. Os exploradores de pau-brasil fundaram algumas feitorias no litoral brasileiro. Nestas feitorias eram depositada a madeira, que depois era transportada em navios para a Europa. Quem cortava e carregava o pau-brasil até as feitorias eram os povos nativos, os indígenas. Em troca de seu trabalho,
o índio recebia bugigangas, isto é, mercadorias sem valor comercial para o português, como espelhos, pentes, panos coloridos, colares e outras, mas que satisfaziam os índios. A este tipo de relação de troca de uma mercadoria por outra, chamamos de escambo. O pau-brasil, além de atrair alguns portugueses, atraiu também outros europeus, principalmente franceses, que contrabandeavam a madeira para a Europa. Segundo ciclo econômico, cana-de-açúcar. Vimos que a partir de 1530, o governo português resolveu colonizar o Brasil, porque estava ameaçado de perdê-lo para estrangeiros, principalmente franceses. Era preciso colonizar a terra para defendê-la e explorar as suas riquezas, criando uma colônia que contribuísse para enriquecer a metrópole. O Brasil, colônia, deveria enriquecer a metrópole, Portugal. Já que os lucros obtidos com a exploração do pau-brasil não eram suficientes para enriquecer Portugal, o governo de Portugal resolveu estimular alguns portugueses a instalarem engenhos produtores de açúcar no Brasil. Como o açúcar era um produto de alto valor no comércio europeu e como o consumo deste produto na Europa estava em expansão, os portugueses entenderam que a produção de açúcar no Brasil seria capaz de lhes dar grandes lucros. Além disso, o clima brasileiro, principalmente o do Nordeste, era favorável ao plantio de cana, e a empresa açucareira poderia promover o desenvolvimento da colonização, atraindo colonos e capital necessários para montar os engenhos e comprar mão de obra escrava para trabalhar nos canaviais e fabricar o açúcar. A mão de obra utilizada eram africanos, pessoas sequestradas no continente africano e comercializadas como objetos, como produtos, para trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar. Terceiro ciclo econômico, ouro. Os bandeirantes paulistas foram responsáveis pela origem de uma nova riqueza que salvou o Brasil e Portugal da crise econômica, a mineração. Foram encontradas jazidas de ouro e diamantes na região mineradora de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Portugal usou o nosso ouro para pagar grande parte da sua dívida com a Inglaterra e pagar as suas importações, principalmente de produtos ingleses. Por estas razões, a maior parte do ouro extraído no Brasil foi para a Inglaterra. Portugal procurou sugar ao máximo o Brasil e, para isso, criou novas leis e impostos e passou a fiscalizar de maneira rígida a exploração de ouro no Brasil. O indivíduo que descobrisse ouro e não comunicasse imediatamente a descoberta às autoridades portuguesas poderia ser condenado à morte. O contrabando do ouro e do diamante também eram severamente reprimidos e os contrabandistas violentamente castigados. Quarto ciclo econômico, ciclo do algodão. Com o esgotamento das minas de ouro no país, o algodão, chamado de ouro branco, passou a ser um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII e início do XIX. Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra e a necessidade de obter matéria-prima para a indústria têxtil, o algodão passou a ter um papel predominante na economia do país. Esta fase é chamada de renascimento agrícola, uma vez que muitos produtos tropicais começam a ser cultivados simultaneamente pelo país com o intuito de suprir o mercado externo europeu. Um dos fatores determinantes foi o crescimento da população europeia nesse período e, consequentemente,
o aumento do consumo de produtos tropicais. A mão de obra utilizada nas lavouras de algodão era africanos escravizados. E a região que mais se desenvolveu no Brasil neste período foi a cultura do algodão no norte do país e na região do estado do Maranhão. Quinto ciclo econômico, café. O café, também chamado de ouro negro, foi um dos principais produtos de exportação quando chegaram as primeiras mudas da planta no país. Isso aconteceu em meados do século XVIII e esse período teve seu auge no século XIX. O Oeste Paulista e a região do Vale do Paraíba foram os principais locais de cultivo, visto o solo favorável presente, a terra roxa. Esse período econômico tem início com o declínio das exportações de cana-de-açúcar, ainda que o trabalho escravo tenha sido utilizado no início do cultivo do café. Muitos imigrantes, sobretudo os italianos, chegaram ao país para trabalharem nas lavouras no sistema de monocultura. No final do século XIX, o Brasil chegou a exportar mais de 50% do produto para consumo mundial. Sexto ciclo econômico, borracha. Nesse período, o látex foi o principal produto de exportação, que era utilizado para a produção de borracha. Esse ciclo econômico foi desenvolvido na região norte do país, principalmente nas cidades de Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, e Belém, no Pará. Abrangeu o período entre os anos de 1890 e 1920, sendo dividido em duas fases. De 1879 e 1912 é chamado o primeiro ciclo da borracha. E entre 1942 e 1945, o segundo ciclo da borracha. Na primeira fase, o principal impulso para a produção desse produto, extraído da seringueira, foi o advento da Revolução Industrial Inglesa, que exigia mais matéria-prima para a fabricação de produtos. Nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia. A borracha era utilizada para fabricar, por exemplo, as correias das máquinas e pneus de automóveis. Nesta tabela, você pode observar os três tipos principais de expedições que foram usados para reconhecimento e exploração do território brasileiro. São eles: entradas, bandeiras e monções. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, formada por soldados portugueses e brasileiros que estavam a serviço das províncias e não ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, porque vocês devem lembrar, né, que antes do Brasil ser ocupado pelos portugueses, Portugal e Espanha haviam assinado um tratado onde as terras que fossem descobertas no continente americano seriam divididas entre os dois, né? Então, essas expedições entradas respeitavam a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. As entradas saíam do litoral, entravam no interior do Brasil com o objetivo de explorar esse interior, descobrir o que havia nesse território, fazer o mapeamento do território e combater os grupos indígenas que resistiam à ocupação portuguesa. Já as bandeiras eram expedições particulares. Elas recebiam esse nome porque na frente do grupo alguém caminhava carregando uma bandeira. Essas expedições eram lideradas por paulistas, que vão ser conhecidos como bandeirantes, e elas não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, então avançavam no território que pertencia à Espanha. Partiam de São Paulo, da região principalmente de Porto Feliz, com o objetivo de capturar índios,
transformá-los em escravos e comercializar esses índios, procurar metais preciosos como ouro, prata e pedras preciosas. Um terceiro tipo de expedição, as monções, vão utilizar muito os rios como via de transporte de mercadorias, porque essas expedições eram comerciais. Elas saíam de São Paulo em direção às minas, às áreas mineradoras, que ficavam em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, para abastecer a região mineradora. Então, nos rios, os paulistas utilizavam o que eles chamavam de batelões, eram barcos construídos nos troncos das árvores para transportar produtos de São Paulo para as regiões das minas. Projetando este mapa, fica mais fácil para a gente entender. Então, observando o território brasileiro que está todo circulado por uma linha bege, marronzinha, esses são os limites hoje do Brasil, os limites atuais. Mas no passado, olhe como era. A parte que está pintado de rosa, bem clarinho, pertencia a Portugal. E a parte que está pintada de verde pertencia à Espanha. Então, olhando nesse mapa, grande parte do território brasileiro, na época das bandeiras, não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha. O que os portugueses faziam? As entradas, que eram as expedições oficiais, saíam do litoral, da região de São Paulo, geralmente, e iam para o interior, mas respeitando a linha do Tratado de Tordesilhas. Você pode perceber que o mapa do Brasil está dividido na vertical por uma linha de cor preta. Então, as entradas, que eram as expedições oficiais, saíam do litoral, da região próxima à praia, e iam até a linha imaginária, essa linha preta. Já as bandeiras, que eram expedições particulares, ultrapassavam essa linha imaginária. Então, vocês podem perceber pelas flechas, nós temos flechas vermelhas, verde, azul, né? As flechas vermelhas, por exemplo, que indicam a caça aos índios, o período de caça aos índios para escravizá-los. Vocês podem observar que as flechas vermelhas, elas ultrapassam essa linha vertical preta, que era a linha do Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, elas possuíam uma organização. A formação em si de uma bandeira constituía-se pela figura de um capitão-mor, que era o líder dessa bandeira, e ele tinha poder de vida e de morte sobre as pessoas, 12 homens brancos, maioria paulistas, 300 a 400 mamelucos. O que é isso? São pessoas que são filhas, geralmente, de mãe indígena e pai branco, pai português. 2.000 índios ou escravos domesticados, e essas pessoas iam para trabalhar, né? Por exemplo, os índios iam carregando os mantimentos, as munições, e também os índios eram levados porque eles conheciam a mata, os portugueses não conheciam, os paulistas, né? Também viviam há pouco no Brasil. Então, era necessário levar os índios, porque os índios sabiam como sobreviver na mata, por onde andar, conheciam as trilhas. Então, eles geralmente saíam de São Paulo, que ficava no centro de uma rede de trilhas indígenas que levava ao interior no Brasil. Os índios percorriam essas trilhas ligando o norte, sul, leste e oeste do nosso país. Muitas rodovias hoje, grandes estradas hoje, no passado eram as trilhas indígenas. Então, se a gente for para a região de São Paulo, a gente tem rodovias muito importantes nesse estado, a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, a rodovia Anchieta, Imigrantes, Via Dutra, Castelo Branco, são grandes avenidas, grandes rodovias, né, que no passado eram trilhas indígenas. Essa gravura, feita pelo pintor Jean-Baptiste Debré, ela representa o aprisionamento dos indígenas. Nessa imagem, nós podemos ver um pouco do que nós já conversamos, que as bandeiras eram expedições que andavam em fila
indianas, geralmente, né? Um atrás do outro. Nós temos aí os índios que aparecem na imagem acorrentados, amarrados, nus, o que era o hábito da época, e os bandeirantes vestidos, mas descalços. Os bandeirantes estão usando armas de fogo. E o último bandeirante, a gente pode perceber que ele está carregando, parece uma ave, provavelmente fruto da caça, porque os bandeirantes aprendiam com os índios como sobreviver na mata, caçando, pescando, coletando, né, frutos, folhas, né, raízes, e também levavam uma certa quantidade de alimento na bagagem. A gente pode observar que o último bandeirante está carregando algo. Poderia ser farinha de mandioca, milho, sal, rapadura, cachaça, que eram produtos que eles costumavam levar nessas expedições, que poderiam durar meses ou anos, né? Então, eles tinham que levar uma certa quantidade de produtos para poder se manter na mata. Um bandeirante muito famoso foi Bartolomeu Bueno da Silva, que ficou mais conhecido como Anhanguera. Bartolomeu foi um dos primeiros a deixar o litoral, a região de São Paulo, e ir para o interior do Brasil em busca de ouro, metais preciosos, pedras preciosas e índios. O objetivo era capturar índios para vendê-los como escravos. Diz a lenda que chegando num aldeamento, numa tribo, Anhanguera vê que os indígenas possuem ouro, mas que não davam para esse metal o mesmo valor que a gente dava. Então, a Anhanguera, além de escravizar esses indígenas, retira deles o ouro, fazendo a seguinte coisa. Ele pega uma vasilha e coloca nessa vasilha cachaça e coloca fogo. Os indígenas, vendo aquela cena, ficam desesperados, porque eles pensavam que, ao invés de cachaça, aquilo fosse água. E, na cabeça dos indígenas, né? Opa, esse homem tem o poder de colocar fogo na água. E Bartolomeu diz para os índios que se eles não entregarem o ouro, ele vai colocar fogo em todos os rios. Os índios desesperados acabam entregando o ouro para o bandeirante. Vale lembrar que se você pegar, por exemplo, hoje um copo de vidro e colocar cachaça, a cachaça pura dentro desse copo, se você traz ele perto do seu rosto, você vai sentir o cheiro do álcool. Mas se ele está longe de você, olhando a distância, dá a impressão que é água dentro do copo. Então, no pensamento indígena, naquele momento, eles imaginaram que realmente aquele homem tinha o poder de colocar fogo nas águas, né? Então, ele recebe esse apelido Anhanguera, que na língua indígena tupi significa diabo vermelho. Aqui você pode observar o mapa atual do Brasil e 3 flechas verdes sobre ele. Essas flechas indicam as regiões mineradoras. Então, em 1693, foi descoberto minas de ouro na região de Minas Gerais. 1719, na região do estado do Mato Grosso. E 1725, na região de Goiás. Então, observando ali no mapa, nós temos as flechinhas indicando Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.